Todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, programa mais Fodax, a rádio mais Fodax do sul do país, programa Saiba Direito, programa que objetiva a evolução social, o aprimoramento das ideias, o objetivo é deixar você mais inteligente. E para cumprir esta missão, nossos convidados são selecionadíssimos. Hoje falaremos com o ex-quase tudo, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-deputado federal, estadual. Para não cansar, eu só falarei o nome, José Fortunati, pessoa de quem eu sou fã. Falaremos sobre liberdade de expressão, comentaremos o caso do youtuber Monark, que fez uma apologia ao conhecido partido que detinha o poder na Alemanha do início dos anos 40, e falaremos sobre as considerações do deputado estadual paulista Arthur Duval, que foi lá visitar a Ucrânia e mandou um áudio dizendo, fazendo várias considerações, dentre elas a de que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Falaremos então com o José Fortunati sobre liberdade de expressão. São considerações que certamente acrescentarão a todos nós na construção das nossas opiniões. Nosso objetivo não é construir a sua opinião. Nosso objetivo é fornecer, é propor alguns pontos de vista para a sua reflexão. E se você deseja refletir sobre bons negócios, bons investimentos, se você é investidor imobiliário, se você deseja comprar ou vender algum imóvel ou alugar, Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre. Eu sou investidor imobiliário, eu confio os meus imóveis para Golden Imóveis, já comprei e já vendi imóveis com eles. Golden Imóveis, telefone 51 30 72 20 90. Se estiver faltando um cabelo, Clínica Pellini, transplante capilar, transplante e reimplante capilar, Clínica Pellini aqui em Porto Alegre, na Avenida Independência, telefone 51 99 127 0449. E para descontração, para aquele happy hour, para aquela confraternização, Maria Polaria, empresa tradicional de Porto Alegre, tem perto do Parcão, ali na Avenida Goethe, na Avenida do Forte, e um rooftop no centro. Site mariabolaria.com.br e teleentrega, telefone 51 99 166 0000. Por último, se for para a Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, eu sou cliente fiel da rede Sky, e sei que o José Fortunati, não sei se é fiel, mas eu sei que já andou por lá também. Vamos parar... Já passou? Pois é, me lembra. Vamos parar de enrolação, que o assunto é interessantíssimo e o nosso convidado é precioso, o tempo dele é precioso. Vamos lá para liberdade de expressão, José Fortunati. Mas deseja fazer alguma apresentação inicial? Bom, em primeiro lugar, Guilherme, mais uma vez dizer que é uma grande alegria, uma enorme satisfação estar contigo mais uma vez nesse programa que tem adquirido realmente uma importância muito grande. Com o passar do tempo, tu te apropriou fortemente do microfone. Hoje, realmente, é um apresentador com muita capacidade, que ajuda a pensar os vários problemas. Então, é um grande prazer estar contigo neste dia. Quem me dera ser merecedor de tamanho elogio, né? Para quem está assistindo agora, quando eu comecei no Saiba Direito, o José Fortunati foi o primeiro, foi um fiasco. Estava inseguro, estava nervoso aqui. Não que não tenha melhorado muito. Como qualquer coisa que a gente começa, né? Não que tenha melhorado muito, mas um pouquinho talvez tenha melhorado, né? José Fortunati, vamos começar pelo Monark ou pelo Arthur Duval? Considerações gerais sobre liberdade de expressão. Eu acho que é melhor a gente começar com considerações gerais, porque muito se tem falado sobre liberdade de expressão, mas de forma muito abstrata, e cada um acaba conceituando esse tema de uma forma, às vezes, muito rasteira e até de forma equivocada. Eu tenho um apreço muito grande por esse tema, porque desde o início da minha militância, há 66 anos atrás, nós estávamos em plena época do regime militar, onde a liberdade de expressão realmente era uma coisa muito rara. Nós tínhamos uma censura à imprensa muito forte, as pessoas não podiam se manifestar abertamente,
nós vivíamos realmente num momento muito difícil. Só para dar uma ideia, até para que certamente teremos muita gente que nos assiste muito jovem e não viveu aquele período, especialmente décadas de 60, 70 e mesmo início da década de 80, mas naquele período o principal periódico do país, o principal meio de comunicação, o principal órgão de imprensa era o Jornal do Brasil. É ele que pautava os grandes temas nacionais. E o Jornal do Brasil, ele acabava sendo vendido em todo o país, chegava aqui em Porto Alegre já no final da tarde, por causa exatamente do transporte aéreo, que era obrigatório. E havia uma expectativa de todos nós em olharmos o Jornal do Brasil, porque ele trazia as últimas notícias, as últimas informações, especialmente no campo político. Falo nisso no final da década de 70, então é importante que as pessoas estejam se sintonizando. E o que acabava acontecendo às vezes, Guilherme? Uma receita de bolo. Geral. Hã? Uma receita de bolo na capa. Exatamente. Aí na capa do Jornal do Brasil uma receita de bolo ou uma parte dos Camões, Lusíadas dos Camões. Então a gente estranhava no início e depois ficou claro de que aquele era um protesto que o Jornal do Brasil fazia contra a censura da época. Censura que aconteceu no todo o tempo. Então é importante que a gente relembre sempre isto, porque hoje todo mundo vai para as redes, fala o que bem entende e confunde muito a liberdade de expressão e confundindo muitas vezes com o chamado discurso do ódio, que é hoje o que a gente se contrapõe para mostrar que a liberdade de expressão ela também tem seus limites. Como é que deve se entender liberdade de expressão? É toda manifestação, seja ela verbal, escrita, que as pessoas fazem, de acordo com o seu entendimento sobre determinado assunto. Então, isso não tem limite. Eu até ontem dizia para um amigo meu, falando sobre liberdade de expressão, eu tenho que respeitar a pessoa, mesmo não concordando, que diga, ó, vacina não funciona. Tá bem. Então, ela tem o direito de expressar isso, mas ela... Fortunati, é por isso que eu sou teu fã. É por isso que eu sou teu fã. E se não fosse, eu diria. Inclusive, aliás, muitas pessoas vêm aqui e eu aperto, porque às vezes não é entrevista, às vezes é interrogatório, né? Então, Guilherme, mas é isso. As pessoas têm que ter o direito, as pessoas têm que ter o direito de defender a sua tese, de defender a sua ideia. Por mais absurda que seja. Por mais absurda que seja. Eu posso discordar, como discordo, eu acho que vacina tem efeito, só para deixar Sim. isso muito claro, já tomei minhas 3 doses, já estou esperando a 4ª dose, mas estou dando esse exemplo porque nós temos várias pessoas no mundo que negam o efeito da vacina, pois eu entendo que elas têm o direito de se expressar a respeito do não funcionamento E mais, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, as pessoas tinham convicção absoluta de que determinadas condutas deveriam ser assim, e hoje a convicção é no extremo oposto. E Exatamente. Como é que teria havido essa evolução se não tivesse havido um debate ao longo do tempo, né? O que eu volto um pouco, até pegando um grande filósofo, que sem dúvida nenhuma continua sendo uma grande referência para nós, que é John Locke. Ele dizia exatamente isso. Nós podemos ter numa comunidade 20 mil pessoas. 19.999 pessoas acreditam que a verdade está na vertente A. E uma única pessoa defende a sua verdade no plano B. Nós temos que possibilitar que esta pessoa que defende esta verdade no plano B possa se manifestar até para checar a nossa verdade, para que a gente possa colocar em confronto os argumentos e verificar. De um lado, nós podemos mudar a nossa opinião, de outro lado, nós podemos reforçar a nossa verdade. É o que acontece, como exemplo, com a discussão sobre vacina. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é nós transformarmos isto no chamado discurso de ódio. Vou voltar para a questão da vacina. Então, eu que, obviamente, defendo a vacina, quando alguém se posiciona sobre a vacina, eu começo a xingar, começo com palavras de baixo calão, tentar desqualificar a pessoa. Em vez de contrapor o argumento, desqualifica o interlocutor. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Nós acabamos, no chamado discurso de ódio, muito mais criando
criando conceitos que visam, eu vou aqui ler também um conceito que me parece extremamente importante. Quando, na verdade, a gente foge do debate simplesmente teórico e passa a atingir a dignidade e a honra das pessoas, naturalmente isso aí é discurso de ódio e não é mais liberdade de expressão. Então, por isso que é importante que a gente comece refletindo sobre isso. Até que ponto é liberdade de expressão, o direito da gente expressar a nossa opinião sobre qualquer assunto, nós podemos expressar a nossa opinião sobre qualquer assunto, desde que isso não fira a dignidade e a honra das pessoas, que, obviamente, as quais estão sendo atingidas. Então, é exatamente este momento em que termina a liberdade de expressão e começa o discurso de ódio. E às vezes esse cerceamento da liberdade de expressão do outro pode se dar de maneiras mais sutis. O cancelamento, cancelar uma pessoa, vamos boicotar o fulano de tal. Aliás, essa é a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a tua, né, Fortunato? Mas, na verdade, quando a gente fala... De reprimir a expressão do outro, né? O que acaba acontecendo, Guilherme? Tu, como advogado, obviamente sabe perfeitamente, mais do que eu, de que o processo jurídico foi criado exatamente para que as pessoas que são responsabilizadas por algum ato ilícito, por algum ato ilegal, e que se abre um processo. Nós temos aí o direito ao chamado contraditório, ou seja, a pessoa pode se defender, o acusador acusa, ao final o juiz julga, e temos ainda o direito ao recurso, para ver se no processo, devido ao processo legal, não se cometeu nenhuma heresia e a condenação ou absolvição não foi injusta. Então, isso é o que, obviamente, a gente pressupõe no chamado Estado Democrático de Direito. Com o surgimento das redes, isso deixou de existir. Na prática, alguém imputa ao trem uma responsabilidade, um crime, um ato ilegal, e imediatamente a rede entra em polvorosa, não quer saber de qualquer coisa, julga imediatamente, condenando imediatamente, e aí, obviamente, cortam a sua cabeça do ponto de vista das redes sociais. Então, o cancelamento que tu te refere é exatamente isso. É um julgamento, muitas vezes, sem qualquer critério, é um julgamento feito às pressas, é um julgamento feito na paixão, mas que acaba retirando o direito daquela pessoa que está sendo atingida mesmo de se defender. As pessoas começam a cancelar. E a gente, então, começa a chegar a absurdos e depois percebe que, com o passar do tempo, aquele cancelamento era extremamente injusto, mas é um mal está feito. Ou, às vezes, não é nem questão de ser injusto. Às vezes, ele tem uma justiça até certo ponto, mas é desproporcional. Exatamente. A injustiça não é pela inadequação da conduta do outro, e sim pela intensidade da reação. Sim, é por isso que para cada crime cometido existe uma pena adequada, proporcional ao efeito que este crime cometeu. Se é um pequeno furto, vai ter, obviamente, uma pena. Se é um crime contra a vida, feita de forma despropositada, vai ter uma outra pena. Se é um estupro, vai ter outra pena. Então, esta adequação é extremamente importante, e o que existe hoje nas redes, na verdade, é um balizamento sempre por cima, fazendo com que mesmo uma pequena questão, mesmo que a pessoa tenha responsabilidade, o cancelamento acaba sendo a chamada pena máxima, pena de morte do indivíduo nas redes sociais. No caso do Monark, a gente vai falar na sequência do Arthur Duval sobre as ucranianas. No caso do Monark, ele estava num programa, no canal dele do YouTube, numa live, né, num debate, e ele fez considerações dizendo que, na opinião dele, deveria existir no Brasil o partido nazista, e que, se existisse, ele talvez se filiasse ao partido. Que eu tenha entendido, ele argumentou também que existem pessoas que são simpatizantes do nazismo, nós não sabemos quem são, mas que, caso o nazismo, o partido nazista existisse, nós saberíamos, o fulano de tal é, Beltrano é. Isso é apologia ao nazismo? Guilherme, aí nós voltamos à discussão sobre liberdade de expressão e a forma como, na verdade, a teoria acaba analisando isso. Se nós formos aos Estados Unidos da América,
nós vamos ter um tipo de compreensão sobre liberdade de expressão que é muito mais ampla do que o Brasil adota. Se formos para a Alemanha, vou usar dois países que para mim são símbolos nesse aspecto. Já o que a Alemanha defende é muito parecido com o que existe aqui no Brasil. A liberdade de expressão é extremamente limitada e o discurso de ódio aparece com muito mais contundência na Alemanha como no Brasil. Voltando para esta defesa que o nosso amigo faz sobre o Partido Nazista, nos Estados Unidos da América, isso é absolutamente normal. É entendido como um direito da pessoa poder se expressar e defender a criação de um partido nazista. Aliás, mais do que isso, né, Guilherme? Lá acho que tem, né? Lá existe o Partido Nazista, como existe o Partido Comunista, como existe o Partido Socialista, ou seja, lá, garantidos pela emenda número 1, os americanos realmente avançaram, e avançaram, segundo a minha concepção, até em demasia, mas é a compreensão dos americanos. O que muda nos Estados Unidos? A pessoa só é punida, como exemplo, nós temos casos de pessoas que ofendem os negros, ofendem os judeus, isto é, infelizmente, ainda muito comum nos Estados Americanos, como no Brasil, e lá isto é possível, é chamada liberdade de expressão. Quando é que o Estado entra em ação? Se esta agressão verbal se transforma em agressão concreta, em agressão física, aí ele está realmente cometendo um crime. Esta é a compreensão americana. Como nós nos baseamos mais nos conceitos alemães de liberdade de expressão, onde há na própria Constituição e na própria legislação agora uma série de restrições que não permite que a gente ofenda, como exemplo, os negros, os gays, uma série de minorias chamadas minorias, então nós temos uma outra compreensão que é muito mais restritiva do que os americanos compreendem como liberdade de expressão. Eu entendo que que o nosso conceito está correto, porque infelizmente muita gente se vale exatamente das ofensas para ir criando um antagonismo tal que acaba virando em violência. A gente sabe como isso acontece, infelizmente, no Brasil. Então, o que a gente pegando o exemplo concreto, o sujeito vem e defende o partido nazista, dizendo que se existisse o partido nazista, ele faria parte. É uma discussão bastante interessante se isto é ou não é liberdade de expressão. Porque aí vem o outro lado, Guilherme, eu quero chamar a atenção a isto. O que as pessoas dizem, de forma muito correta, através do nazismo, o Hitler matou 6 milhões de judeus, negros, gays, ciganos. Foi isso que aconteceu. Grande maioria de judeus, mas também tivemos aí as minorias, especialmente ciganos e gays, que também foram mortos pelo nazismo. Aí, quem se contrapõe a isso diz, não, mas se nós não podemos falar em nazismo, nós não podemos falar em comunismo também. Por quê? Pegando o exemplo do Stalin. O Stalin foi um ditador sanguíneo, que perseguiu a sua oposição. Nós temos um caso concreto lá na Polônia, onde eles apanharam 22 mil oficiais do exército polonês e liquidaram com tiros na cabeça, então não é uma coisa qualquer. Os detratores... O Khmer Vermelho invadiu... Os inimigos do regime eram levados para a Sibéria para morrerem de frio, porque era isso que acabava acontecendo. Então, o que eu digo? Na verdade, a grande questão da teoria não é a teoria, é quem pratica exatamente o ato. Então, eu tenho que analisar o Hitler, tenho que analisar o Stalin. E eu coloco os dois no mesmo patamar. Não quero colocar o nazismo e o comunismo no mesmo patamar, mas eu quero colocar o Hitler e o Stalin no mesmo patamar. São dois genocidas, dois criminosos que deveriam ser condenados. Estão, em alguma outra dimensão, estão ardendo, estão pagando, eu acredito. Mas, assim, eu gostaria de esclarecer para quem está ouvindo. Eu não faço apologia, e se existisse partido nazista, eu jamais votaria ou me aproximaria dele ou permitiria que algum viesse aqui no programa. Estou apenas promovendo debate aqui no canal Saiba Direito, no programa Saiba Direito. Mas o Partido Nazista dos Estados Unidos não matou ninguém hoje. E o comunismo, aqui no Brasil, tem Partido Comunista no Brasil, tem Partido Comunista nos Estados Unidos, e também não matam ninguém. Exato, porque na verdade nós temos
que aperfeiçoar um pouco mais esse debate sobre liberdade de expressão, para realmente percebermos até que ponto as pessoas podem manifestar a sua compreensão, o seu entendimento, e até que ponto isto pode se tornar um perigo público, um perigo para o ser humano, um perigo para a sociedade, um perigo para o Estado democrático de direito. Então não dá para a gente simplesmente dizer, bom, vamos banir qualquer discussão sobre o nazismo. Não é, nós temos que compreender o nazismo. Eu estudei muito, especialmente quando estava no ensino médio, no científico, fazia pesquisas, me apaixonei muito pela Segunda Guerra, Grande Guerra. Meu pai foi para sim, expedicionário, então de casa eu aprendi a olhar um pouco mais atentamente esse tema e fui estudar, obviamente, fascismo, nazismo, e vi os malefícios que eles cometeram, indiscutivelmente. Mas para entender isso, para falar sobre nazismo, eu tenho que compreendê-lo. As pessoas não podem cercear o estudo do nazismo, porque é sobre o estudo do nazismo que a gente percebe o quanto de mal esta teoria acabou causando, não somente na Alemanha, mas no mundo inteiro. Então é importante que as pessoas tenham acesso ao debate. A defesa do nazismo, bom, aí para mim já ultrapassa um pouco mais, e aí é uma discussão muito importante que nós temos todos que fazer. Até que ponto podemos defender teorias que já demonstraram que são teorias nocivas à sociedade? No caso do Monark, ele estava num programa de TV debatendo e ele expressou a opinião dele sobre que é alinhada, que pode ser inadequada de acordo com um modelo germânico ou com um modelo brasileiro, mas para países de cultura respeitável como os Estados Unidos, não seria. Se ele tivesse falado isso nos Estados Unidos, seria tudo ok. Não precisa responder se... Eu não quero constranger ninguém, Fortunati. Mas, na tua opinião, ele cometeu apologia ao nazismo? Ele cometeu algum crime? Eu acho que sim, porque existe uma legislação específica sobre isso. Nós temos uma lei específica, uma lei federal, que, obviamente, não permite que a simbologia nazista, que os valores nazistas sejam defendidos publicamente, sejam divulgados publicamente. Então, a partir exatamente da existência de uma lei, nós podemos discutir se a lei é válida ou não, a lei ela existe, enquanto ela existir, qualquer apologia que se faça ao nazismo é crime, infelizmente é isso, Guilherme. Perfeito, perfeito. E sobre antes da gente ir para o Arthur Duval, que foi para a Ucrânia, alguma consideração a mais sobre... Algum esclarecimento, consideração a mais sobre essa questão do Monark? Eu acho que as medidas que foram sendo tomadas, elas são adequadas, mesmo que algumas possam parecer exageradas, mas da mesma forma como ele se vale das redes sociais para divulgar as suas ideias, algumas delas boas e outras absurdas, mas quando entra num tema que sabidamente é ilegal do ponto de vista da legislação existente no Brasil, que contraria o princípio da liberdade de expressão que o Brasil defende, não os Estados Unidos defendem, nós estamos no Brasil, naturalmente a punição tinha que acontecer, não tinha outra saída. Perfeito. Eu acho que foi o presidente norte-americano Ronald Reagan que disse: nós devemos cumprir as leis, não devemos cumprir apenas as leis com as quais nós concordamos. Exatamente. Mas aí, isso acho que é um outro programa, Fortunati. A lei brasileira teve uma época que permitia que um ser humano fosse dono de outro. A lei inglesa, até 40, 50 anos atrás, acho que até 50 e poucos anos atrás, dizia que se uma pessoa mantivesse uma relação consentida com outra pessoa, ambos adultos, seria crime. A lei brasileira dizia, até pouco mais de algumas poucas décadas atrás, que o filho fora do casamento não teria direito à herança. Não, perfeito. Será que a lei, Guilherme, é um bom balizador para nós formarmos opiniões éticas? Na verdade, por isso a necessidade da liberdade de expressão e do direito das pessoas se manifestarem sobre determinado assunto, sem que isto, obviamente, acabe envolvendo atos de agressão, atos de violência. Por quê? Volto aí ao que o John Locke falava. Se nós tivermos uma imensa maioria que pensa de uma forma e calarmos a minoria, esta maioria nunca poderá colocar em xeque o que pensa, nunca poderá colocar em xeque os predicados que estavam colocados. Graças às minorias, é que as legislações, com o passar do tempo, foram sendo modificadas. O escravagismo no Brasil era normal.
começou um movimento abolicionista pequeno. Era crime cooperar na libertação de um Exatamente. escravo. Graças a uma minoria que, mesmo não sendo ouvida, sendo espezinhada, com o passar do tempo mudou-se esta compreensão, esta concepção. Então, o debate é importante. O que a gente não pode, e eu fico muito preocupado nesse momento, é que a gente vá de um extremo a outro, com o chamado cancelamento, impedindo que o livre debate aconteça. Então, a grande questão é, onde é que está a mediação para que o livre debate aconteça? Quais são os limites? Certamente ninguém tem uma resposta pronta nesse momento, Guilherme. O fundamental é de que a gente simplesmente não coloque isso por baixo do tapete, que o debate continue acontecendo, porque o Estado democrático de direito, ele precisa ser aperfeiçoado. E quando eu digo Estado democrático de direito, e não uso somente Estado de direito, é porque eu sei que o Estado de direito nem sempre é democrático, nem sempre é justo, é um Estado feito em cima de leis, por isso é o Estado de direito, mas não se torna democrático porque as ações, as normas, as leis existentes não são democráticas. Então, eu não posso concordar. Eu tenho que buscar a construção de normas cada vez mais amplas, cada vez mais justas, cada vez mais democráticas. E a gente só consegue isso com o livre debate. O livre debate. Antes da gente começar a falar sobre o Arthur Duval, eu vou comentar durante 40 segundos, 30 segundos, sobre o meu filho, Lucas Colim, que hoje tem 6 anos. A maioria das crianças são viciadas em eletrônicos. Vou fazer uma propaganda aqui para o Lego. O Lucas, meu filho, e eu somos viciados em Lego, brincar de Lego. E nós temos um hotel imaginário. Eu e o Lucas, a gente brinca muito de Lego. Inclusive, dica de presente. Se alguém quiser dar presente para o meu filho, Lego nunca será demais. E com certeza, até porque ajuda muito na motricidade fina. Né? Em tudo. E aí, nós temos um hotel, eu e o Lucas, e na nossa brincadeira, que já tem 2 anos, a gente fundou o nosso hotel de Lego 2 anos atrás. O Lucas criou uma máquina de ler pensamento. Então, nas nossas brincadeiras, tem os bonequinhos ali, ele lê o pensamento e reage de acordo com o que ele leu no pensamento do outro, uma máquina de ler pensamento que ele criou. Se eu tivesse, Fortunati, uma máquina de ler pensamentos, e eu conseguisse ler os teus pensamentos, não agora, mas o dia inteiro, durante o ano inteiro, eu teria acesso a pensamentos que, se publicados, se levados ao grande público, seriam politicamente incorretos, seriam ruins? Já confesso. Comigo teria. Com certeza, porque em momentos de raiva, em momentos em que a gente realmente fica incomodado, quando alguém nos agride, os nossos pensamentos, eles obviamente acabam extrapolando aquilo que a gente, de um bom senso, faria no dia a dia e acaba fazendo. Mas o pensamento, como diz a música, o pensamento voa. E nesse voar, obviamente, muitas coisas, e duvido que alguém diga que não, porque o pensamento não tem limite. Se a gente, obviamente, está realmente num período mais triste, etc., os pensamentos se tornam mais corrosivos, e corrosivos, inclusive, contra pessoas. Então, tu pode ter certeza. Em alguns momentos, a leitura seria uma leitura proibitiva do ponto de vista público. E se eu fosse um espírito invisível, se eu tivesse o poder da invisibilidade, Fortunati, tivesse o poder da invisibilidade, e eu ficasse morando na tua casa sem que tu soubesse que eu estava lá, eu invisível, e eu testemunhasse todos os diálogos que tu tem com as pessoas da tua intimidade, de vez em quando eu escutaria alguma coisa que não pegaria bem caso levado ao público? Eu acho que não. Nesse aspecto, eu acho que não. Porque, como eu convivo aqui basicamente com a Regina, minha esposa, já... É que aí fica eficaz. Há 30 e poucos anos, tem a Micheline, que é a nossa assessora, enfim. Nesse aspecto, tu não ouviria nada demais, não. Mas na maioria das casas, eu acho que eu ouviria. Sim, não, até porque... que na maioria das casas das pessoas que ficam indignadas com que reagem de maneira brutal, eu acho que se eu fosse na casa delas, eu ouviria.
Não, com certeza, Guilherme. É só nós pegarmos os dados da própria Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos dados mais atuais da Secretaria de Segurança de São Paulo, porque são muito mais atuais. Tem uma demonstração muito clara de que, especialmente durante esses 2 últimos anos da pandemia, quando as famílias passaram a conviver mais em função das restrições de liberdade, das restrições do ir e vir, aumentou violentamente a agressão contra a mulher, aumentou violentamente a agressão contra os filhos, não somente verbal, mas física. Briga de vizinho aumentou? Briga de vizinho. Ou seja, certamente a gente viria coisas que são proibitivas do ponto de vista do convívio social. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Monark, sobre o qual falamos alguns minutos atrás, fez algumas considerações sabendo que estava em público, se dirigindo ao público, que nem estamos fazendo aqui. O Arthur Duval, deputado paulista, foi para a Ucrânia, não sei se ele foi fazer algo sério, foi fazer propaganda para ele, não é essa a questão. Ele mandou um áudio que não era destinado ao grande público. Mandou um áudio para um grupo de WhatsApp dele. E neste áudio ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Neste áudio ele faz uma série de considerações que não pega nada bem. Ele fez considerações sobre a beleza física das ucranianas, que até aí, acho que até certo ponto, talvez seja tolerável, talvez não sei, mas que talvez em público ele não dissesse. Mas que certamente muitas pessoas que não vão a público pensam algo parecido com ele. E que agora talvez o estejam criticando. E eu não estou defendendo, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre as considerações do Arthur Duval, mas que também sobre esse ponto de vista que estou propondo aqui, sem prejuízo de outros pontos que tu queira apresentar, Fortunato. Guilherme, a gente que convive com grupos sociais os mais distintos, eu, felizmente, graças à minha atividade pública, eu acabo convivendo desde grupos de pós-doutorados, grupos com formação acadêmica extremamente forte, pessoas com grande poder aquisitivo, mas pessoas de vilas populares, pessoas muito simples, muito humildes, mas que têm muitas vezes um conhecimento fantástico. Então, graças a essa minha vida pública, eu tive o prazer e continuo tendo o prazer de ter uma ampla convivência social. E o que a gente ouve muitas vezes em pequenos grupos deixa a gente até ruborizado pela como as pessoas se manifestam. Então, obviamente, não vai pegar num pequeno grupo aquele indivíduo que está colocando uma opinião, que é uma opinião forte, e prender o indivíduo. Pode contestar, que eu normalmente faço, contesto, até brincando, para, obviamente, desmontar os conceitos. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu quero chegar a isto, é transmissão por rede social. O WhatsApp é uma rede social. Ela não tem a mesma dinâmica que tem o YouTube, que tem o Facebook, que tem o Instagram, é verdade. Mas não deixa de ser uma rede social. Tanto é verdade que, é só a gente lembrar, em 2018, o principal cabo eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro se chama WhatsApp. Não foi o Facebook, não foi o Instagram, foi o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp é compreendido desta forma, é uma rede social diferenciada, mas que a gente sabe ter o poder de multiplicação. Tanto é que acabou sendo o principal, volto a dizer, elemento aglutinador de forças do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente vai para o WhatsApp, vai para um grupo, e a declaração do Mamãe Falei foi exatamente num grupo de WhatsApp, não foi para um indivíduo, mas foi para um grupo de WhatsApp, tu parte do pressuposto de que isto pode, obviamente, ser redobrado, porque alguém deste grupo... Pode repassar. Vai repassar, com certeza, especialmente porque é um deputado que está falando, é alguém que tem notoriedade, é um homem público, e as pessoas que são, obviamente, da convivência gostam de mostrar que tem relações com o deputado, que tem relações com esse homem público. Então, ele sabe disso. Certamente, ele se valeu desta possibilidade em inúmeras outras questões. Então, ao fazer o comentário, ele já fazia um comentário não do ponto de vista pessoal para alguém, mas já sabendo que estava fazendo para um grupo e que isto poderia ser replicado. Então, estava fazendo para mim um comentário na rede social. E aí ele deixa daquele tom mais intimista
e passa a ser um tom mais público. E aí, ao tornar público isso, quanto obviamente... ao conteúdo, qual é a gravidade aos teus olhos das considerações que ele fez? Eu reconheço que elas são fáceis, porque são pobres, a gente está ofendendo as pessoas pobres, a gente está ofendendo as mulheres. A gente está validando a conduta daquele empregador que, de repente, deseja se engraçar com uma pessoa de baixa renda que trabalha na sua empresa, quem sabe? Sem dúvida. É uma ação absolutamente discriminatória, é uma fala que eu considero repulsiva, porque, na verdade, acaba classificando as pessoas por categoria econômica e não pelo valor que as pessoas têm. Não leva em consideração as dificuldades que as pessoas têm e, muitas vezes, essas dificuldades fazem com que o comportamento seja distinto. Me recordo, quando estive em Cuba, muitos anos atrás, acabei percebendo pelas dificuldades que, naquele momento, a população de Cuba estava fazendo. Nós estávamos, eu e a Regina, que fomos a Cuba, ficamos num hotel, obviamente, voltado para turistas, e nas imediações nós percebíamos mulheres cubanas extremamente bonitas assediando homens. E aí perguntei para um amigo meu que também... Quase uma prostituição sutil, velada. Exatamente. Assim. Então, por quê? Porque as mulheres buscavam, mesmo na sociedade cubana, que era uma sociedade muito mais solidária, enfim, buscando um meio de sobrevivência. Então, a gente não pode simplesmente, especialmente quem tem um poder aquisitivo maior, quem tem uma cultura maior, quem tem uma posição política maior, como é o caso de um deputado, olhar estas pessoas e olhar com esse tom de deboche, discriminatório. Para levar vantagem. Exatamente, esse é o grande problema. As pessoas acabam assumindo determinados cargos e não se dão conta que a sua responsabilidade deixou de ser uma responsabilidade meramente pessoal. Ele não tem mais uma responsabilidade pessoal, ele tem uma responsabilidade coletiva. Qualquer coisa que ele diga, qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que ele pratique, não é mais em nome próprio, mas em nome da instituição chamada deputado estadual, deputado federal, coisa parecida. Fortunato, eu vou mudar o nome do programa, eu acho. Eu estou sendo irônico. Sempre alerta, existe ironia nas minhas falas. Mas eu vou mudar o nome do programa para Do Contra. Se eu estivesse falando com alguém aqui que estivesse defendendo o Arthur Duval, dizendo que ele estava certo, que está tudo liberado, tudo tranquilo, eu faria considerações no sentido oposto para provocar o debate, para representar aquelas pessoas que estão em casa ouvindo. No caso, já adianto, a minha opinião pessoal é muito parecida com a tua, Fortunati. A minha opinião pessoal é muito parecida com a tua. Mas estou dando voz para quem pensa diferente de nós dois. Perfeito. No liberdade de expressão, é isso? Exato. E eu tenho máquinas de... O programa que é gravado, vai ao ar no futuro, mas eu tenho a máquina de ler pensamento. Eu leio o pensamento de parte das pessoas no futuro ainda, que sei, mas talvez fizesse aquele contraponto que estou fazendo aqui. Muito bem. Muitas pessoas pensam igual ao Arthur Duval e acham que não tem nenhuma gravidade o que ele falou, e muitas pessoas pensam diferente e estão sendo muito rigorosas com ele. Perfeito. Agora, vamos pegar outras celebridades. A Anitta, a cantora Anitta, foi contratar músicos para a banda, para o grupo dela, e ela diz, e o critério de seleção dela era o desempenho sexual do candidato. Ela falou isso em público, e tranquilo. A Cláudia Leite chegou no programa The Voice e fez elogios à beleza física de um dos candidatos, de maneira que, se fosse um homem fazendo para uma mulher, seria muito parecido com as do Arthur Duval. Nós tivemos uma educadora econômica, uma youtuber conhecida, Natália Arcuri, que estava falando sobre planejamento econômico, sobre direito previdenciário, sobre regras previdenciárias, e disse: homem morre mais cedo, graças a Deus. E eu estou pegando 3 exemplos. E essas 3 pessoas, mulheres, fizeram esse tipo de consideração e não sofreram uma punição social. Houve outras, existia letras de música
às vezes fazendo apologia ou desqualificando homens, cantadas por mulheres, não tem nenhum problema, ou a crítica é leve. Estou certo aos teus olhos, Fortunati, em detectar este dois pesos e duas medidas na sociedade? Na verdade, o assunto é extremamente polêmico e complexo, porque nós poderíamos ver uma discussão que surgiu recentemente a partir de um artigo de um sociólogo na Folha de São Paulo, falando sobre o racismo reverso, que causou uma grande polêmica. O que ele dizia? Na verdade, sempre que um branco agride um negro, aí há uma repercussão enorme, em termos de, obviamente, uma repercussão correta, acusando o ato racista. Quando, ao contrário, um negro atacando um branco, que é o racismo, segundo ele, o racismo reverso, isso também não acontece. Então, são os exemplos que tu acabaste de dar. O que é importante para mim é que a gente consiga pautar uma discussão com a sociedade para ver exatamente o que serve e o que não serve para todos. É com a mesma régua. Com a mesma régua. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando a gente fala em cotas de acesso à universidade, obviamente busca-se a cota para negros, a cota para índios, enfim, existem várias cotas. Quando eu era secretário estadual da Educação, nós já fazíamos a discussão sobre cotas e a minha discussão era quem é que efetivamente deve ter acesso à escola pública. A questão é social. E a questão não é racial, a questão não é por ser minoria. O fato da pessoa estar morando na Vila Tronco, em Porto Alegre, na Bom Jesus, que são duas vilas extremamente carentes, com população pobre, não importa se a pessoa é branca, negra, amarela, do sexo masculino ou do sexo feminino. Elas estão lá nas mesmas condições, exatamente nas mesmas condições. E por isso eu, como prefeito de Porto Alegre, procurei estabelecer políticas públicas para os moradores da Cruzeiro ou da Bom Jesus em igualdade de condições. Para quê? Para que aquelas pessoas, independentemente da sua cor, do seu credo, do seu gênero, pudessem, obviamente, ter uma vida melhor. Então, nós teremos que caminhar para isso, para que a gente possa estabelecer normas gerais que valham para todos, com a mesma régua. É indiscutível que hoje, infelizmente, Guilherme, isso não acontece. Então, as minorias, elas têm que ser mais protegidas, porque há historicamente um preconceito maior, há uma forma de violência maior sobre elas. Mas eu espero que a gente possa chegar um dia e realmente ter regras gerais que valham para todo mundo em igualdade de condições. Mas nessa guerra dos sexos, em que se fala do direito do homem, direito da mulher, não tem minoria. É meio que parecido, é meio a meio a sociedade. Perfeito. Mas o problema não é maioria ou minoria nesse caso. O problema é que, historicamente, as mulheres sempre foram colocadas num segundo plano. Mesmo hoje, tu sabes, como advogado, e que a média salarial entre os homens e as mulheres por uma mesma função, a mulher leva desvantagem. Então, por isso, as medidas protetivas contra mulheres, a favor das mulheres, medidas protetivas contra negros, contra índios, contra gays, elas precisam existir, porque, historicamente, a discriminação sempre foi muito violenta, a violência contra esses grupos sempre foi muito maior. Então, eu espero que a gente, com o passar do tempo, possa equalizar e aí tenhamos uma única régua para todo mundo. Hoje, tu avalia mais grave a fala do Arthur Duval em relação às ucranianas do que a fala da Anitta em relação aos músicos que ela contratou mediante o desempenho sexual? Sim, eu considero que sim, por um motivo simples. Na verdade, o Arthur Duval estava fazendo muito mais um conceito de exploração do corpo da mulher. A Anitta estava fazendo, obviamente, uma avaliação sobre um profissional que vai, obviamente, cumprir um determinado papel. Mas tem que transar com ela antes. Mas que tem que transar com ela antes. Não, eu não entendi desta forma, obviamente, não entendi dessa forma, Guilherme. Aí é uma leitura ampla, ampla. Perfeito, porque esse senso de proporcionalidade também se leva em conta, né? E aí eu estou concordando contigo, a proporção, o senso de proporção é o seguinte, qual é o dano que... Eu não me senti ofendido, eu como homem, não me senti ofendido com a Anitta dizendo aquilo.
Mas, usando a régua do feminismo, haveria, né, se um homem dissesse, eu vou contratar aqui para minha empresa as mulheres de acordo com o desempenho sexual delas, talvez isso seja mais ofensivo realmente do que o oposto. Tem uma situação de proporcionalidade aí. Com certeza, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Fortunato, é por isso, como é bom a gente conversar com pessoas sensatas e como não é fácil disso acontecer. Como é comum as opiniões extremas, né? Por isso que eu te admiro tanto. Sobre o caso do Arthur Duval, tu teria algum comentário a mais? Tu acha que foi justa a reação social acerca dele? Tu acha que, embora reprovável, tu acha que foi exagerada? Na verdade, Guilherme, eu tenho a convicção de que se nós não estivéssemos em plena guerra da Rússia contra a Ucrânia, que desnudou, na verdade, um circo dos horrores que nós estamos assistindo a cada dia, um ato de covardia maluca de um governante maluco como é o Putin, contra um país que é um país pequeno, um país que já passou por várias guerras. Talvez se esta declaração surgisse em outro momento, não seria tão teria sensível. Tanto impacto quanto está tendo agora, porque ao recebermos a declaração do Mamãe Falei, do Val, na verdade nós recebemos em pleno processo em que todo mundo está olhando atentamente o sofrimento do povo ucraniano. Então, isto aumentou muito a nossa sensibilidade sobre a situação do povo ucraniano, especialmente sobre a situação das mulheres. Em outra oportunidade, as pessoas nem saberiam onde fica a Ucrânia, não saberiam qual é a condição real das mulheres da Ucrânia, não saberiam as condições sociais das mulheres da Ucrânia, e certamente esta manifestação ela não teria tido o mesmo impacto. Fugindo um pouco do assunto, eu tenho feito algumas considerações em que, na minha modesta opinião, e eu queria muito ouvir o teu retorno sobre isso, e existe uma hipervalorização no julgamento sobre o que a pessoa falou, muitas vezes incoerente com o que a pessoa fez ou fará. Pegando alguns exemplos, Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. Um cara carismático, um cara simpático, fala muito bem. O Bill Clinton criou uma lei que separa os filhos de imigrantes ilegais, colocando as crianças em gaiolas. Bill Clinton fez isso, mas é um cara simpático, bacana. O Bill Clinton bombardeou o Iraque, alegando que haveriam armas químicas no Iraque que não existiam, e matou milhares ou milhões, não sei, de pessoas, inclusive civis. Mas é um cara simpático. Barack Obama, parecido, muito simpático, muito carismático. E assim vai. Donald Trump, a gente sabe que as falas dele são, olha, até para mim, que sou... olha, até para mim, o cara, as falas dele me deixam, olha, que é difícil deixar de cabelo em pé, né? Mas ele consegue. Porém, o Donald Trump reduziu o desemprego nos Estados Unidos, resolveu a crise coreana sem o uso de força militar, não bombardeou nenhum país durante o governo dele, mas, de fato, o cara tem uma capacidade de falar, de pronunciar barbaridades enorme, né? E as pessoas parece que valorizam muito mais o que as pessoas dizem e são muito mais tolerantes com o que as pessoas dizem de errado e são muito mais tolerantes com o que as pessoas fazem de errado. Qual é a tua opinião sobre isso? Não, em primeiro lugar, Guilherme, nós temos que ver o que realmente as pessoas ficam sabendo sobre o que aconteceu. Eu tenho certeza de que grande parte, como exemplo, do público brasileiro, dos brasileiros em geral, não sabem quais foram as ações perpetradas pelos governos americanos. Mas sabem, porque teve grande repercussão, o que... A pessoa fala. Exatamente. Por quê? Porque as falas têm repercussão, as falas dão ibope, elas acabam indo para as redes com bastante intensidade, porque é desta forma que hoje a gente, na verdade, acaba tomando posição. É muito mais pelo debate, muito mais pelo que o cidadão disse, pelo que o governante falou, do que com relação às ações concretas. É um exemplo concreto. Ontem, a grande notícia foi que a Rússia bombardeou uma maternidade.
Logo em seguida, como eu felizmente tenho um amplo grupo de amigos no meu WhatsApp, eu tenho mais de 3.000 amigos, da extrema esquerda até a extrema direita, eu comecei a receber informações, a contra-informação, dizendo que, na verdade, não houve um bombardeio à maternidade, que aquilo foi, na verdade, um teatro planejado pelos ucranianos, acusando, inclusive, aquela mãe que aparece como sendo uma modelo famosa, que foi lá fazer um papel, exatamente. E aí? Como é que nós ficamos? Em princípio, o que a grande mídia vendeu, que está todo brasileiro acreditando hoje, a Rússia realmente atingiu uma maternidade. É certo? Não sei. Agora eu fiquei em dúvida, porque eu recebi tantas informações. A guerra de propaganda é terrível. Eu fiquei em dúvida, mas, sem dúvida nenhuma, se tu fores perguntar para qualquer brasileiro, hoje, o que está dito? A Rússia bombardeou uma maternidade. Então, este é o problema da informação. O que a grande mídia passa, obviamente, é do seu interesse. Ela é sempre paliativa, ela é sempre limitada. Nós não ficamos sabendo de tudo que realmente acontece num governo ou no outro governo, dependendo. É só nós olharmos. Nos Estados Unidos, vamos voltar para os Estados Unidos, tem uma imprensa muito diferente da nossa. Lá, a imprensa americana assume que é a favor ou contra o candidato, que é a favor ou contra o presidente. Tem linha editorial. Lá se tem Barack Obama e se tem o Trump como candidatos, tem meios de comunicação que dizem somos a favor do Barack Obama. Tem meios de comunicação que dizem somos a favor do Trump. Diferente do Brasil. E também é, só que nega, né? Exatamente, aqui também é, mas se nega. Então, desta forma, o que acaba passando? Se tu estás nos Estados Unidos e sabe que tem lá um determinado jornal que é a favor do Trump, então tu não vais ouvir nada contra o Trump, mas um outro jornal que é contra o Trump só vai dar as barbaridades do Trump. É isso que eu estou dizendo. No Brasil, infelizmente, de forma... Para as pessoas que sabem, que têm acesso a essa informação, que pode ser um percentual menor, ok. Não, é muito menor, com certeza é muito menor. Perfeito. Mas, digamos que tu fosse uma pessoa comum. A pessoa comum todos nós somos, mas digamos que fosse uma pessoa sem projeção social, sem projeção, sem atividade política. E tu fosse votar, e tivesse o candidato A, que no seu desempenho político faz coisas que tu concorda. Seja, não importa qual seja, no caso, vota pela redução de imposto, ou vota pela majoração, vota como deputado, ou faz coisas que tu concorda. Porém, pronuncia pérolas absurdas. Tu deixaria de votar em alguém cujo comportamento é coerente com o que tu deseja em função da fala incoerente? Pô, eu vou te dar um exemplo concreto, porque eu já vivi essa experiência de forma factual. Em 2018, o meu candidato que votei a presidente da República se chamou Ciro Gomes, que foi um excelente prefeito, um excelente governador, colocou o estado do Ceará com as melhores escolas públicas do país. E tem falas horrorosas. Foi um excelente ministro da Fazenda, mas que tem falas que arrepiam o cabelo. Então, está aí um exemplo concreto. Não estou dizendo que eu vou votar em 2022, estou dizendo em 2018, analisando o quadro que nós nos encontrávamos lá no primeiro turno, eu cheguei à conclusão que o candidato mais preparado, mais adequado, era Ciro Gomes. Quando eu dizia isso para os meus amigos, mas o Ciro Gomes falou mal da mulher, xinga os outros. É isso, exatamente a tua pergunta, eu tenho uma resposta concreta, porque eu vivi esta condição. Parabéns. Né? Hoje, muitas vezes eu encerro, estou encaminhando para o final da entrevista, eu encerro a entrevista me sentindo privilegiado. Hoje eu me sinto privilegiado ao quadrado. Obrigado, Guilherme. Eu fico imaginando o privilégio das pessoas que têm uma convivência contigo mais frequente. Então, só por isso, não lembro se é osmose ou difusão, lá, a questão da concentração, mais concentrado, menos concentrado, né? Eu ia mal em química, né? Mas já se beneficiam muito da tua sensatez. Tu te lembra qual é a rede hoteleira? Agora é o teste de QI. Eu vou
Se tu errar essa pergunta, Fortunati, tu perdeu o meu voto. Tá bom. Qual é a rede hoteleira que o cara tem que ir se for para Gramado, Canela ou Caxias do Sul? É parecido com uma rede de TV chamada Sky. Isso, rede Sky de hotéis. Se você for para Gramado, Canela, Caxias do Sul, rede Sky. Vai investir em imóveis? Golden Imobiliária. Telefone 51 372 2090. Ou tu tem cabelo aí, tem um cabelo bacana, bonito. E que idade tu tem, Fortunati? Tenho 66 anos de idade. 66. O que não perdeu de cabelo não perde mais, né? Tanto me parece que não vai precisar. Espero que não. Perder a gente sempre perde. Eu não tenho mais o volume de cabelo que eu tinha quando garoto, como adolescente. Mas aí tem uma cabeleira bonita igual. Mas se precisar, Clínica Pellini de transplante capilar, telefone 51 99 127 0449. E, de repente, Fortunati, a gente faz uma próxima entrevista na Maria Bolaria. O que tu acha? Excelente ideia. Maria Bolaria, ali perto do Parcão, e a minha unidade favorita. Eu vou ali no Parcão, dar uma caminhada ali no Parque Moinhos de Vento. Na volta, quando eu vou ali na Maria Bolaria do Parcão, eu acabo não comendo bolo, eu acabo pegando sorvete artesanal que eles vendem também. Que é excelente, de primeira qualidade. Conhece ali? Já foi? Conheço, excelente qualidade. Maria Bolaria, teleentrega 51 99166 0000 ou pelo site mariabolaria.com.br. Considerações finais, Fortunati, por favor. Bom, primeiro quero te agradecer mais uma vez o convite para falar de um tema fantástico, que eu sou apaixonado. Tenho convicção de que não existem verdades absolutas sobre ele, ao contrário, nós temos que continuar discutindo, lapidando o conceito sobre liberdade de expressão, sabendo diferenciar mais claramente o que é o discurso de ódio, para que a gente possa retirar do nosso cenário o discurso de ódio. E, obviamente, quando se fala em liberdade de expressão e discurso de ódio, nós temos que lembrar que estamos em pleno ano eleitoral. A pré-campanha já começou, os candidatos já estão se movendo e assim por diante. Então, o que a gente quer é que todo mundo, quem nos assiste, o eleitor, ele realmente participe do processo com a chamada liberdade de expressão, mas deixe o discurso de ódio de lado. Procure colaborar, questionar, ele tem todo o direito de criticar, mas faça isso com dados, com conceitos, com argumentos sólidos, e não com chavões que procuram simplesmente atacar a honra, a dignidade dos candidatos, o caráter e assim por diante. Vamos fazer um bom debate, porque é isso que o Brasil precisa. Obrigado, Guilherme, desejo a todos aí um grande e fraterno abraço, uma boa semana e que Deus nos abençoe. A todos nós, muito obrigado, Fortunati, muito obrigado para você que está em casa e até o próximo.